E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa volta, né, às aulas aí do semestre. A gente teve aquela aula introdutória, onde eu falei um monte de besteira lá, né, só para todo mundo lembrar que tem aula de novo, todo mundo ir voltando aí com calma. Agora a gente vai voltar então com a ideia que a gente tinha antes, né, da matéria. Então vamos voltar já com os experimentos, certo? Então, opa, tá no slide errado aqui, né? O professor já começa também bem. Hoje a gente vai falar de filtro passa baixa e filtro passa alta, né? Que a gente vai ver que é bem um parecido com o outro aqui, né? Só uma mudança a gente vai fazer e vai mudar essa ideia aqui, né? Então a gente vai ver isso e a gente vai utilizar aqueles circuitos RC que a gente tinha visto já, né, no outro bimestre, né, antes da parada lá. A gente vai usar a ideia daqueles circuitos lá para entender o que está acontecendo, né? Então tá aqui, né, que é aquilo lá que eu sempre deixei para vocês, né? Então lá a parte da reatância, isso aqui sempre a gente vai usar, né? Ninguém pode esquecer da parte lá da nossa reatância capacitiva, certo? Causa o atraso lá e tudo mais, né? Então não esqueçam disso aqui, né? Todo mundo relembrando aí. Por quê? Vocês vão ver, né? Então qual que é a ideia, né, desses filtros, né? Ou como a gente está chamando aqui, filtro passivo, né? Por quê? Porque existem outros meios de você filtrar o sinal, né? Aqui a gente está olhando para um caso mais básico, que é esse filtro passivo aqui, que a gente usa o RC, que é o mais fácil possível de se fazer, né? Então o RC sério ele pode ser usado como filtro passa baixa ou como filtro passa alta. Basicamente vai mudar a ordem aqui dos nossos componentes, né, de onde você está tirando a sua tensão de saída, né? Então qual que é a ideia aqui? Quando eu tenho, né, uma onda senoidal de frequência baixa, ou seja, quando eu coloco lá na entrada, né, na minha fonte de sinais lá, né, no caso do nosso simulador, quando eu coloco uma frequência mais baixa, né, lá na minha fonte de tensão, a minha reatância capacitiva vai ter valores altos, né, em relação ao valor aqui da resistência, né? Então a tensão de saída vai ser praticamente igual à tensão de entrada, né? Por quê? Porque praticamente não vai ter corrente, certo? Se isso aqui é muito alto, né, praticamente eu não vou ter corrente passando aqui. Então essa tensão é praticamente igual a essa daqui. Agora, quando a gente está para o outro lado, né, quando a gente está falando de frequência muito alta, o que a gente vê aqui é exatamente o contrário, né? Então vai acontecer o quê? Eu vou ter a minha entrada aqui, como esse valor aqui vai ser muito pequeno, a corrente vai estar vindo para cá, né? Então eu vou ter a queda de tensão em cima da minha resistência, e aí quando eu for olhar meu sinal de saída vai estar praticamente nulo, né, dependendo do valor da frequência, ou vai estar muito mais baixo do que era o valor da entrada. Acho que deu para entender, né? Mas a gente vai ver mais uns gráficozinhos ali e tudo mais, né? Então aqui tem um blá 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 só para lembrar vocês, né, de um ponto específico que a gente já falou lá antes, mas que aqui a gente volta a falar dele porque ele é importante, que é aquela nossa frequência de corte, né? Lembra lá que eu falei? Quando eu tenho que a minha impedância do capacitor é igual à impedância do resistor, né, nesse caso aqui, ou seja, quando a tensão deles são iguais, porque tem a mesma impedância, vai ter a mesma tensão em cima deles, né? Eu posso fazer aquela soma vetorial e tudo mais, e eu acharia aqui, né, que a minha tensão de entrada é igual à tensão de saída raiz de 2, ou seja, né, que a minha tensão de saída é a tensão de entrada dividido por raiz de 2. Lembra que a gente viu lá na nossa frequência de corte, acho que a gente viu em função da corrente, mas a ideia é exatamente a mesma. Lá, se eu não me engano, a gente tinha a corrente, que era a corrente de entrada dividido por raiz de 2, né? Isso na corrente lá da frequência de corte. Então aqui é basicamente a mesma coisa. Então essa frequência que causa esse casinho aqui, né, é quando eu tenho a reatância capacitiva igual à resistência. Ou, né, se a gente usar aquela formulazinha lá da nossa frequência de corte, a gente chega que a frequência de corte é igual a 1 sobre 2π RC. Então aqui a gente consegue calcular a frequência de corte, que é quando o meu sinal vai cair de raiz de 2, né? Então ele vai estar lá menor, né? Vai estar multiplicado por 0,7, né? Ou dividido por 1,4. Aqui tem como é que se comporta, né, esse filtro aqui, se a gente olhar a tensão em relação à frequência, né? Então tem a tensão de entrada, né? Esse aqui é a tensão de saída, né, no eixo Y. Ele começa com o valor da tensão de entrada, que foi aquilo que eu falei, né? Então se eu tinha uma frequência muito baixa, a reatância capacitiva é muito alta, eu não vou ter corrente, não vou ter queda de tensão, então o valor da entrada é igual ao valor da saída, né? Depois de um tempo ele começa a cair, né, até um ponto aqui que a gente chama ali de frequência de corte, né?
Então até a frequência de corte, que deve dar a tensão de entrada dividido por raiz de 2, né? Ou seja, daqui para lá, né, para a esquerda do nosso gráfico, eu devo ter onde o sinal me interessa, né, onde eu vou conseguir pegar mais o sinal. E daqui para cá eu começo a ter uma queda mais abrupta do sinal, até o ponto onde o sinal some aqui, né? A gente não vai entrar em detalhe da defasagem, mas eu posso mostrar lá para vocês com o osciloscópio, né? Mas a gente pode fazer aquele cálculo da defasagem também, né? Para ver como é que tá a tensão de saída e tudo mais aqui, né? Como a gente está pegando a tensão de saída em cima do capacitor, né? A gente está pegando em cima do capacitor, né? Nossa tensão de saída está sempre aqui, né? Mas tem uma defasagem entre a tensão de entrada e a de saída, não é 90 graus, porque a de entrada leva em conta o capacitor e o resistor, e a gente está pegando só em cima do capacitor, né? Então tem uma defasagem ali, né? Daria para calcular e tudo mais, mas o que é interessante a gente saber dessa defasagem, né? Que quando eu estou com a frequência lá no zero, né? Ou seja, a minha corrente é zero, né? Eu tenho uma tensão igual a outra, né? O cosseno de φ vai ser igual a 1, né? Então o θ é zero, ou seja, se eu não tenho sinal na entrada, não tenho sinal na saída, a minha defasagem vai ser zero, né? Em compensação, quando eu estou do outro lado, com a frequência mais alta, né, que começa a ter a passagem de corrente, essa defasagem começa a aumentar até o máximo, que é quando eu tenho ali os 90 graus, certo? Isso aqui a gente não vai entrar muito em detalhe, mas qualquer dúvida também a gente conversa melhor lá na aula síncrona. O mais interessante era essa parte aqui que eu vinha falando, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é do passa baixa ainda, né? Se a gente olhar o passa alta, qual que é a diferença? Esse aqui é o passa alta, né? Tem um capacitor aqui e um resistor aqui. Antes a gente tinha o contrário, né? A gente tinha um resistor e um capacitor no passa baixa. Então agora a gente só inverte esses dois caras, né? Então inverti os dois caras aqui. O que vai acontecer agora é exatamente o contrário, né? Aqui, quando ele tem uma resistência muito baixa, ele vai deixar passar a corrente. Quando ele tem uma resistência muito alta, ele não vai deixar. Então agora o efeito que a gente vai ter, né, aqui na nossa amplitude é o contrário. Então aqui em baixas frequências não vai passar nada, certo? A corrente vai ficar toda ali a tensão vai ficar toda ali no capacitor, não vou pegar nada no resistor. E quando eu aumento muito a frequência, né, eu acabo pegando aqui a minha tensão de saída igual à tensão de entrada. Beleza? Então é o contrário de tudo que a gente analisou até agora. E se a gente olhar lá o diagrama fasorial, também funciona aqui, né? E a gente pode fazer aquela análise de como é que ficaria também a defasagem, né? Olhando a frequência de corte e tudo mais, é tudo igual, funciona exatamente igual. A diferença é só que agora na frequência baixa eu não tenho nada, né? Vai subir até a frequência de corte aqui, né? Que é a tensão de entrada por raiz de 2, e depois chega lá, né, na tensão de entrada igual à tensão de saída. Beleza? Bem, né, se a gente olhar aqui tem a defasagem como funciona, vocês vão ver que é exatamente o contrário da outra também, ok? E aqui tem um exemplinho pra gente ver, né, de um filtro passa baixa. Então eu tenho aqui, né, um 10 volts aqui de V tensão eficaz, né, tenho aqui uma resistência de 1K e um capacitor de 0,47 microfarads. Pessoal, isso aqui eu lembro que eu falei para vocês lá, né, falei na última aula também. Tomem muito cuidado com as unidades quando vocês forem começar a fazer as coisas a partir de agora, né? Algumas pessoas estavam errando isso nos relatórios passados, porque senão as contas vão dar completamente erradas e vocês não vão conseguir chegar nos pontos que a gente quer aqui. Então, tomem cuidado com essas unidades aqui, né? Então, aqui é micro, né? 10 a menos 6. Aqui é K, é 10 a terceira. Não pode esquecer esse tipo de coisa, né? Então, a primeira coisa que ele faz aqui é calcular a frequência de corte, né? É só usar aquela formulazinha, 1 sobre 2πRC. Calcula aqui, ele sabe que é esse valor. Se ele sabe que são 10 volts aqui, né, eficaz aqui na entrada, para achar a tensão de saída, né, nessa frequência de corte, é só dividir por raiz de 2. Né? Então, lá na saída, ele vai ter 7,7, né, da tensão eficaz aqui da entrada, né, que era 10. E, né, o que ele faz aqui? Ele calcula, igual ele fala aqui, né? Ele quer saber como é que funciona, como é que ele fica esse filtro, se eu tiver numa frequência 10 vezes maior e 10 vezes menor que a frequência de corte. Exatamente para a gente ver, né, como que se comporta para frente e para trás da nossa frequência de corte. Então, primeiro aqui, né, uma frequência de corte aqui que ele divide por 10, né, ou seja, 10 vezes menor do que a frequência de corte. Ele calcula a reatância capacitiva,
né? Então usa aquela formulazinha lá. Né? Por que ele faz isso? Para poder ver quanto que vai atenuar o sinal. Você precisa calcular primeiro as impedâncias para poder calcular, igual a gente fazia antes. Né? Então 1 sobre 2πfc, né? Todo mundo lembrando que essa aqui é a fórmula da reatância capacitiva, deu 10k ohms. Ele tem aqui o valor da resistência, né? Que é 1k, e a reatância, que é 10k. Né? Então aqui 10 a terceira é 1k, né? 1 vezes 10 a terceira. E aqui 10k, 10 vezes 10 a terceira. Então ele calcula aqui e chega que o Z é praticamente 10k, né? Ou seja, só o valor da reatância aqui está importando porque ele é 10 vezes maior que a da impedância. Na verdade aqui tem uma vírgula, alguma coisa, mas ele não colocou porque é bem menor. Né? Então ele calcula o I eficaz, fazendo V eficaz dividido por Z, né? Então é 10 dividido pelo valor que ele calculou de Z, né? Que é 10k, ele chega em 1 mA. E aí ele pode calcular qual que é a tensão em cima ali do capacitor, né? Que é o valor da reatância capacitiva multiplicado pela corrente. Né? Lembrando que isso aqui, por ser impedância, funciona igual o V igual a RI. Eu posso usar o XC aqui, não tem problema nenhum. Né? Então, VS, que é a tensão de saída, lembrando, né, que a tensão de saída é a tensão em cima do capacitor, né, por isso que é um filtro passa baixo, né, por isso que ele faz isso. A tensão de saída é a tensão em cima do capacitor, que é a reatância capacitiva multiplicada pela corrente. Ou seja, dá 10 volts aqui. Ou seja, né, por uma frequência de corte 10 vezes, por uma frequência do sinal lá, né, o sinal de entrada com uma frequência 10 vezes menor do que a frequência de corte, né, que era esse valor aqui, a gente vê que a tensão de entrada é igual à tensão de saída. Ou seja, né, se a gente olhar lá no gráficozinho que eu tinha mostrado para vocês, né, é isso mesmo. Né, se eu tenho a frequência de corte aqui e eu pego alguma coisa que é 10 vezes menor que esse valor de frequência de corte, né, eu ando para cá no gráfico, o que eu vou ver é que a tensão de entrada tem que ser igual à tensão de saída mesmo, né, ou muito próximo. Né. No caso ali ele fala que é igual porque ele ignorou aquela vírgula que eu falei para você quando ele fez o cálculo. Né. Se ele tivesse colocado a vírgula aqui que ia aumentar no Z, não ia dar exatamente 10, ia dar 9.99 alguma coisa, mas praticamente 10. E agora ele faz o outro caso, né? Ele multiplica lá por 10 a frequência de corte, ou seja, ele está andando, né, nesse gráficozinho, cadê ele? Ele está andando para esse lado aqui agora, né? Ele está na frequência de corte, a gente veio para cá e viu que realmente tem esse valor, agora ele está andando para cá. Então, ele vai para aquele lado, né? Então faz a mesma coisa, calcula a reatância capacitiva, deu 100 ohms, calculo o valor da impedância, deu 1K aqui, né, praticamente só o valor da resistência, né, de novo, deve ter uma vírgulazinha aqui, deve, mas ele ignorou porque praticamente não vai fazer diferença. E aí ele pode calcular qual que é a corrente passando ali pelo capacitor, né, então tensão eficaz dividido pela impedância total, dá 10 mA, né, 10 vezes maior aqui, e aí como essa tensão aqui, essa corrente acaba sendo maior, né, eu posso multiplicar aqui pela reatância capacitiva, que como ela é muito menor, não vai adiantar nada, né? Eu vou ter uma tensão de saída muito baixa. Então aqui a gente vê que realmente mudar a frequência muda tanto o valor da reatância capacitiva que eu acabo tendo uma mudança brusca no meu sinal de saída. Né? Então aqui a gente vê que se eu andar, né, para um lado ou para o outro aqui no gráfico, né, mudando a frequência, realmente eu vou ter uma mudança ali no meu sinal que eu estou vendo na saída. Beleza, pessoal? Então essa aqui era a parte teórica, lembrando que eu vou falar de novo lá na aula síncrona, mas qualquer coisa vocês me mandem e-mail também. Agora vamos para a parte prática. Né? Só um minuto aqui para eu abrir o Proteus. Bem, então vamos lá. Se tiver alguma coisa que não está funcionando direito é porque eu formatei o PC, então muita coisa aqui, inclusive o próprio vídeo é capaz da configuração não estar exatamente igual antes, eu tive que mexer tudo de novo. Deixa eu mudar aqui para a tela. Então agora vocês estão vendo o Proteus. Isso. Então vamos lá. Né? Então, devices. A gente vai precisar do res. Né? Nossa resistência. A gente vai precisar do cap. Né? Nosso capacitor. Cap. E o Vcine, que é a nossa fonte de tensão. Então, esses três caras aí. Então já vou pôr aqui a fonte, o resistor primeiro e depois o capacitor. Né? Lembrando que a gente vai fazer os dois filtros, né? Então depois a gente vai ter que inverter, mas tá aqui. Vou pegar aqui, né, no terminals o nosso ground,
E aqui nos medidores vou pegar o nosso medidor de tensão alternado, AC voltímetro, né? Por quê? Porque a gente vai ver aqui, né, como é que o sinal vai se comportar na saída dado o sinal de entrada, né? Vou até colocar um outro aqui, né, só para a gente confirmar certinho aqui, né, o valor, para ninguém ter dúvida. Mas é isso daqui. Então vamos fazer a ligação da fonte para o resistor, resistor para o capacitor, o capacitor para a fonte, vamos pôr o ground aqui, medir a tensão em cima do capacitor e a tensão em cima da fonte. Opa, em cima da fonte. Beleza. Então o que a gente tem que colocar, né? Opa. Aqui. Deixa eu trocar para não clicar errado de novo. A gente tem que colocar, né, esses valores, né? Então 2.2K no resistor e 100 nano no capacitor, né? Lembrando que 100 nano é 100 vezes 10 a nona, não esquecer disso daí, né? Então aqui é 2.2 e aqui é 100 nano, né? Então 2.2 e 100 nano. E na fonte a gente vai colocar 1 volt, né, de pico, né, e 200 Hz na tensão de saída, na tensão de entrada. Então a gente clica aqui, né, amplitude 1, né, lembrando que aqui a amplitude é a tensão de pico, mas não é o valor da eficaz, né, tem que dividir 1 por raiz de 2, vocês cansaram de fazer isso já nos outros experimentos, e a frequência é 200. Né. Então eu vou só rodar já esse caso, só para a gente ver uma coisa. Isso aqui é um filtro passa baixa, né? A gente vê, né, que com 200 Hz aqui a entrada está 0,71, a saída está 0,68, né? Tá bem próximo aqui do valor de entrada, né? Então tá passando bastante do sinal aqui, né? Tá perdendo pouco do nosso sinal, né? Então essa aqui é a tabelinha que tem que completar. Então é basicamente ir variando a frequência lá na nossa fonte e anotar o valor da tensão de saída, né? Então atenção, só um minuto. Maravilhas do ensino à distância, né? Então voltando aqui, né, depois dessa parada para a latição dos cachorros. Então essa aqui é a tabelinha que tem que completar, né? Tem que ir variando a tensão, a frequência, né, da nossa tensão de entrada, né, na nossa fonte e anotar o valor da tensão de saída, né? Então esse primeiro caso aqui, né, seria 0,68 volts. Né? Eu quero tensão de saída em eficaz mesmo, certo? Não vou fazer todos os pontos, né? Vou pular para o 1000 agora, mas basicamente é só ir fazendo isso. Né? Então, a gente para a simulação, vem aqui, deixa eu ver se está gravando, se eu não estou falando sozinho, tá gravando. E a gente muda aqui, né? Vocês iam mudar para 600, depois 1000, eu já vou direto para 1000, né? E vou mandar rodar. Então mandei rodar, a gente vê que já caiu mais aqui o valor da tensão, né? Então aqui deu 0,41 agora, né? Opa, não é esse, aqui 0,41 volts, né? Não esqueça da unidade para eu saber o que vocês estão colocando lá, não sei se vocês estão colocando milivolt ou volt, então deixa a unidade sempre. Próximo vou fazer 1800, né, e depois a gente faz 2600. Então a gente faz esses dois aqui. Então 1800, então a gente vem aqui, né, 1800 e manda rodar. Caiu ainda mais, né? Estou aumentando a frequência, começa a cair mais o meu sinal de saída, né? Então aqui seria 0,26, é isso? Ou 22? 26. Isso. E vamos pôr mais um ponto aqui só, mas lembrando que vocês têm que fazer aquela tabelinha inteira, né? Eu vou fazendo menos aqui só para ficar mais rápido o vídeo. A gente já manda rodar. E para 2600 deu 0,19. Né? Então aqui deu 0,19 volts. Então a gente vê, né, que a gente nem foi tanto assim a tensão. Né? Naquele cálculo ali do exemplo, a gente fez a tensão de corte 10 vezes menos, 10 vezes mais. Né? Então se a gente diminuísse mais essa frequência, a gente ia ter o sinal ainda mais claro. E se eu aumentasse ainda mais essa frequência, eu ia ter ainda menos sinal. Né? Vocês vão ver que a tensão de corte está
em algum desses valores aqui do meio da tabela, né? Em algum lugar aqui está a frequência de corte. Então a gente vê que a gente não mexeu muito, né? Lá no exemplo era 10 vezes, aqui a gente mexeu 3, 4 vezes o valor, né? Então se a gente tivesse mudado bastante, a gente ia conseguir ver mais até aquele efeito, mas não é essa a ideia, é mais para a gente ver o que acontece mesmo com o gráfico. Então vamos montar o outro agora, certo? Agora a gente vai fazer o passa alta, né? A gente inverte o nosso capacitor com o nosso resistor. Então vamos lá para o Proteus, né? Então a gente inverte aqui. Então para a simulação. Vou parar aqui. Vamos tirar aqui. Para não ter problema. Excluir aqui. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui também. Então vou pôr o capacitor ali e o resistor aqui agora. Opa. Não. Arrastei só o R aqui. Resistor, vamos virar ele. Capacitor e vamos virar ele. Então tá aqui, beleza. Então, ligação aqui, certo? Aqui. E aqui. Beleza. Então, inverti, agora a gente está fazendo um filtro passa alta, né? Vai ser o contrário daquele que a gente tinha feito. E, opa, cliquei errado de novo. E a gente tem que preencher a mesma tabelinha aqui, né? Então, de 200 até 3000. Vou pegar só alguns pontos também, né? 200, 1000, pode ser basicamente a mesma coisa, né? Deixa eu só excluir aqui para não esquecer. E aí, acabar mandando com esses valores. Então, 200, né? Aqui. E agora eu vou fazer outro negócio. Eu vou colocar já o osciloscópio para a gente ver como é que fica aquela parte da defasagem. Então eu vou pôr aqui na saída, na entrada, e vou pôr aqui na saída, né? Só para a gente ver como é que fica. Mas não, vocês não precisam fazer essa parte, só para mostrar para vocês que tem mesmo aquela parte da defasagem, né, que vai mudar com a frequência. Então, primeiro 200. Então, 200. Se eu mandar rodar, né, como é um filtro passa baixa, né? Deixa eu tirar os outros canais aqui, aí eu já coloco para baixo esse cara. Não, eu liguei o amarelo e o azul. Esse cara fica. Esse cara sai. A gente pode aumentar aqui, né? A gente não precisa olhar amplitude aqui, né? Porque a amplitude a gente vai ver lá pelo multímetro. Eu quero aqui só colocar eles juntos para a gente ver a defasagem. Então dá até para aumentar mais aqui para ficar melhor. Isso, acho que assim tá perfeito. Vamos só colocar todo mundo no mesmo. Aí já tá no 40, mas vamos pôr no 0, né? Para ninguém reclamar que tá fora ali, como que você garante que tá tudo certo? Não. Então beleza. Então a gente vê aqui, né? Tem uma pequena defasagem entre as nossas curvas aqui, né? E como se trata de um filtro passa baixa, né? A gente passa alta, desculpa. A gente vê que com uma frequência baixa, né, que é 200 Hz, eu tenho, né, para o valor de entrada aqui de 0,71, eu tenho na saída só 0,19. Né? Tem um valor bem mais baixo aqui e tem essa amplitude aqui, essa diferença de amplitude, mas também, né, de defasagem, que era o que eu queria falar. Né? A gente vê aqui que eu tenho praticamente um quadradinho aqui de defasagem, né, se a gente olhar o zero aqui dos dois, certo? Basicamente um quadradinho de defasagem. Então, agora eu vou mudar o valor e a gente vai ver também que vai mudar essa amplitude ali, né? Então aqui era 0,19, né, só para ter um valor. Vamos fazer o de 1000 agora. Lembrando que vocês não precisam fazer essa parte do osciloscópio, né? Eu estou só mostrando para vocês. Vocês têm que fazer essa parte das tensões eficazes ali, né? Para anotar o valor aqui na saída, que agora é no resistor, né? Não esquecer disso. Então, mando rodar. Né? A gente mudou a frequência, tem que mudar aqui nesse cara. A gente vai ter que mudar aqui também para ficar melhor. Tá. Então a gente vê, né? Eu usei um quadradinho como negócio, mas era meio ruim falar de um quadradinho porque a gente vai mudar aqui a sequência, né? Mas a gente vê, né? Se aqui era mais ou menos aquilo,
que agora está praticamente aqui igual, a gente diminuiu aqui a defasagem, está mais próximo uma curva da outra. Né? E essa é a tendência, né? Igual aquele gráficozinho que eu mostrei na parte teórica. Né? E aí eu vou mostrar de novo o osciloscópio chamando a atenção só do último ponto, né? Que tem menos defasagem. Vamos seguir aqui. Né? Então esse aqui é o 1000, né? Então na tabelinha que vocês têm que preencher aqui é 0,57, né? Volts, não esquecer. Vou fazer 2200, vou pular esses dois aqui, só para mostrar que está chegando mais próximo do valor de entrada. Então 2200, mando simular. Então ó, deu 0,67 agora. 0,67. 0,67. A gente pode mexer aqui de novo para melhorar. Mas a gente vê que já diminuiu bastante a defasagem. Né? Porque é aquilo lá, conforme ele vai, a entrada vai ficando igual a saída, o meu filtro não está influenciando. Então ele não tem essa defasagem. Né? Quanto mais ele corta o sinal, mais ele defasa o sinal. Né? Aqui, como ele não está quase cortando o sinal, está passando quase o sinal todo, ele começa a defasar menos. Né? Então é basicamente isso que a gente vê. E o último caso, vou rodar o último número aqui, né? 3000. Opa, aqui, 0,7 volts. Né? Então, vou rodar o último. Se a gente vier aqui, 3000. Então, 3000, mando simular. A gente vai ver, né, que o valor aqui deu 0,69, né? Tá mais próximo ainda do valor da entrada. E a defasagem aqui, né, praticamente sumiu, né? Tá bem próximo uma do outro aqui. Né? Então é isso daí, pessoal. Deu para ver que tem essa parte de defasagem, mesmo a gente não tratando dela, mas é legal vocês saberem que quando a gente acaba filtrando o sinal dessa maneira, a gente acaba colocando um pouco de defasagem lá. Mas a gente viu aqui o filtro passa baixo e o filtro passa alto, que é esse cara aqui, né? Que é o contrário do que a gente estava vendo no outro. Beleza? Então deixa eu voltar com a câmera aqui. Isso, beleza. Porque senão eu fico fazendo assim e ninguém tá vendo nada. Então a gente viu isso daqui. E aí o que mais vocês têm que fazer, né? Então é montar, preencher a tabela, montar o outro, que é o passar alta, preencher a tabela. E aí eu quero que vocês façam os gráficos, né, da frequência vezes a tensão de saída para os dois circuitos. Né? Lembrando que eu não quero que vocês peguem o gráfico do livro e copiem. Né? Eu quero que vocês façam o gráfico com os seus valores. Né? Então faz o gráfico lá na mão mesmo. Né? Põe uma escala lá bonitinha de frequência, uma de tensão de saída e faz o gráfico lá dos seus dados aqui. Né? Ou faz no Excel se você não quiser fazer na mão. Mas usa os seus dados. Né? Ou qualquer outro lugar onde vocês gostam de fazer gráfico, né? Não sei onde vocês preferem. Mas o ponto não é para pegar o gráfico teórico. Eu quero ver o gráfico com os pontos de vocês. Tá? Então, faz os gráficos aqui para os dois e, né, calcula o valor da frequência de corte, né, nesses casos e mostra lá no gráfico onde seria, né, essa frequência de corte, né, para a gente ver se faz sentido. Beleza, pessoal? Então era isso daí essa aula. O relatório fica lá para o dia 2 de setembro, certo? Que é a outra quinta. Então fica aí para o dia 2. Né? Lembrando lá do relatório, com uma pequena introdução, com a sua palavra, falando a importância do experimento, o que vai usar e tudo mais. O roteiro, que é fazer basicamente o que eu pedi aqui, certo? E uma pequena conclusão também com as suas palavras. Nem a introdução, nem a conclusão precisa ser muito grande, mas eu quero que vocês escrevam alguma coisa, né? Falando o que foi possível aprender, o que vocês conseguiram concluir ali, levando em conta a teoria e a parte prática. E o mais interessante, que é o que eu gosto de ver que vocês falam, né, é chamando a atenção aqui para alguma coisa que você achou interessante no experimento. Ah, fui fazer o experimento e eu gostei muito de tal coisa. Então, coloca lá, certo? Caso alguém também tenha formatado o PC igual eu, né? Aqui está o link para fazer o download, né? Sempre vou deixar aqui se alguém perder. Né? Lembrando que vocês já têm os grupos lá provavelmente, né? Mas a gente trabalha em duplo ou em trio. E na próxima aula a gente vai mudar completamente agora. Então a partir de agora a gente vai mudar as ideias aqui. Então a gente vai tratar de transformadores na próxima aula. E aí depois a gente entra naquela parte lá dos retificadores e tudo mais. Então a gente vai começar a trabalhar com sinais mesmo. Né? A gente vai começar a ver o que acontece com os sinais. Não vai só ficar calculando impedância, esse tipo de coisa igual a gente estava fazendo até agora. Beleza, pessoal? Então, era isso daí.
né? Lembrando que qualquer coisa é só me mandar um e-mail, beleza? Que a gente conversa. E na aula síncrona eu falo basicamente tudo isso aqui de novo para garantir que tá todo mundo na mesma página. E tiro dúvida, né? Se alguém chegar lá para tirar dúvida. Beleza? Então tentem comparecer mais aí as aulas síncronas. No final do semestre passado o pessoal deu uma desanimada, eu sei que é de manhã e tudo mais, mas fica muito mais fácil fazer o relatório quando você está interagindo ali comigo na aula síncrona, porque eu posso tirar alguma dúvida e tudo mais. Às vezes quando eu gravo essa aula nem eu percebi que tem algum problema e esse tipo de coisa. Quando a gente faz a aula síncrona fica mais claro, beleza? Então era isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.